Graça e paz, queridos. Estamos aqui para mais uma aula e nós tínhamos falado que nós iríamos dar alguns exemplos práticos de aplicação de gestão emocional. Eu acho que é terceira ou quarta aula, nem me lembro mais, terceira ou quarta aula de gestão emocional. Pois bem, algo que é muito interessante para a gente aprender a aplicar, né, colocar em prática a gestão emocional, tanto pode ser no trabalho, quanto pode ser na vida secular, pessoal. Mas isso que eu vou falar é um capítulo do meu livro Gestão Emocional. Na realidade é Mentoria Gestão Emocional, que já em breve, o mês que vem, já está em nossas mãos impresso. Então vamos lá. Quando nós aprendemos, né, eu quero dar exemplo, nós vamos aprender com exemplos reais como a gestão emocional ela pode ser aplicada em diversas maneiras em situações do nosso dia a dia, né? Como no trabalho, nos relacionamentos e em momentos, eu gosto de falar, em momentos de estresse, porque nós sempre vamos viver momentos de estresse. Sempre. Porque estresse é o presente, né? Estresse é presente. É aquilo que eu disse. Depressão é passado, estresse é presente e ansiedade é futuro. Então, quando nós falamos dia a dia, evidentemente nós estamos falando de alguma coisa estressante, alguma coisa que pode ser estressante, mas vamos lá, no trabalho. Eu vou fazer algumas ponderações, vou pedir. Olha, imagine que você recebe uma crítica no trabalho. Com certeza essa crítica tem que ser negativa. Tá? Então imagine que você recebendo uma crítica negativa no trabalho, e principalmente de um colega, e durante uma reunião, ou durante o trabalho, o que vocês estão fazendo? Aí, em vez de você reagir com raiva, ou definitivamente com desprezo, ou qualquer coisa que vai trazer uma negatividade para você, lembra, mesmo sendo uma crítica negativa, isso não significa que você tem que entrar dentro deste contexto negativo que você vai viver. Então nós temos que aprender o quê? Mesmo estando dentro do contexto negativo, aprender a não reagir, mas agir de maneira ponderada, saudável, porque enquanto você não estiver agindo negativamente, com certeza você não vai estar exposto à negatividade do outro. Por quê? A negatividade do outro só entra na gente quando nós aceitamos aquela negação ou aquele ambiente negativo. Quando você não aceita, com certeza esse ambiente vai passar ou vai fluir positivamente de uma forma diferente. Então vamos lá. Quando, em vez da gente reagir com raiva, com decepção ou com outra, a gente vai fazer o quê? Vai respirar fundo. Lembra que eu falo sempre, você vai me ouvir falando sobre respiração para você oxigenar o cérebro e manter a calma, tá? A única coisa que faz a gente melhorar aquela situação negativa, aquela crítica ou qualquer palavra de ofensa, xingamento, qualquer coisa que vier contra a gente, a primeira coisa que você vai fazer é respirar, não deixar, olha bem, respirar e não deixar aquilo subir, porque se subir é reação certa. Se subir é reação certa. Como que eu falo subir? Vou explicar. Sabe quando você toma aquela água gelada? Muito gelada e ela sobe
diretamente, você sente ela aqui no cérebro, você sente aquela, você fica até com vontade de respirar mais rápido para aquilo passar. Dessa forma, raiva sobe, qualquer sentimento não sobe, mas sobe legal. Então a gente tem que manter a calma, tá? A expressão da água gelada é você engolir devagar. Então é a mesma coisa, ó. Respira, engole devagar e vamos agir adequadamente. Então, enquanto você se conecta consigo mesmo e não com o ambiente, quando você se conecta consigo mesmo, o que vai acontecer? Vai vir uma lógica e você tem que considerar como você pode usar aquele momento a seu favor. Lembra, você não está lutando contra ninguém, mas você está lutando contra você mesmo. Porque todo dia nós temos que melhorar, todo dia nós temos que vencer, todo dia nós temos que passar de fase. Temos que ter uma versão melhor de nós mesmos todo dia. Então todo dia você tem que melhorar alguma coisa. Então, em vez de você reagir, pensa, respira e fala. Gente, não sei se você já notou algumas pessoas, ou mesmo você já fez isso, tá? Nós já fizemos isso. Você responde uma pessoa entre o meio e os dentes. É verdade. Ah, pelo sorriso de vocês eu sei que já aconteceu isso, porque é verdade, né? É verdade. Porque isso é maneira da gente segurar para não reagir. Quando você respira, você tranca os dentes e aí você responde entre meio os dentes. Mas você não precisa responder. Espera passar um pouquinho, conta de 1 até 10, vou usar a expressão só de 1 até 10 e deixa fluir. Aí você fala com tranquilidade, com elegância e responde aquilo elegantemente o suficiente da pessoa se sentir constrangida. Então, em vez daquela negatividade entrou em você, você vai fazer com aquela negatividade volte ou fique naquele ambiente sem te afetar. Então em vez de você ter um relacionamento com aquela pessoa, principalmente se você estiver num relacionamento com pessoas que realmente você gosta de relacionar. Então, pode ser seu parceiro, pode ser namorado, quando eu falo parceiro, namorado, marido, tá? Você precisa de saber, porque às vezes numa conversa com as pessoas que estão vivendo com a gente, há momento negativo. Por quê? Porque existem chaves que nós abrimos, existem frases que abrem como chaves a nossa mente para alguma coisa ou para um sentimento que nós já deveríamos ter lançado fora, tirado esse lixo emocional fora de nós muito tempo, mas infelizmente aquilo fica. Então, olha, uma frase de efeito: passado é como lixo para ser descartado. Então começa a descartar. Se tem alguma coisa do seu passado que te pega, que te machuca, que te fere, começa a tirar de você, a deixar isso embora. Não, a gente não tem condições. A gente talvez não guarda dinheiro, vai guardar mágoa, vai guardar rancor, vai guardar sentimento ruim, vai guardar coisas do passado. Então não guarda não. É melhor você guardar dinheiro, é melhor você juntar aí, deixar dentro de você, guardar. Por quê? Porque o dinheiro vai te ajudar. Raiva, rancor, tudo que vem do seu passado, tristeza, vamos pegar e jogar fora. Então, nós precisamos respirar fundo e concentrar. Concentra-se dentro desse contexto e você vai fazer o quê? Dá aquele sorriso. Não deu prazer de responder, de reagir. Se você não tem nada para falar, sorria e fique calado, porque é muito melhor você fazer isso e você vencer, subir um degrau para si mesmo,
do que para o outro. Então não interessa o que o outro vai pensar. Então, enquanto nós vivemos essa situação de estresse ou situação estressante, se você estiver em uma situação muito estressante, você talvez não conseguiria ficar sem reagir. Mas existe grau de estresse, existe graus de estresse baixo, médio, até o médio você vai conseguir não reagir. Mas passou um grau muito elevado, com certeza vai ter a reação. Mas você foi pego na reação. O que fazer? Mais uma vez, aí você vai fazer o quê? Respirou fundo, deu aquele tempinho para o seu oxigênio chegar no cérebro, aí você vai responder ou continuar respondendo a sua reação, não a reação dele, não a ação dele, mas a sua reação. Para quê? Para que você consiga desenvolver em você sentimentos que possam vencer tudo que vier externamente para dentro de você. Então nós precisamos aprender a vencer aquilo que é. Observe bem, se alguém grita com você, a primeira instância é você gritar mais alto. E aí uma disputa, você grita mais alto, o outro mais alto, o outro mais alto, depois até os vizinhos, até o quarteirão todo tá vendo aquela bagunça toda e você não conseguiu. Então, isso pode ajudar você a aliviar esse estresse, reduzir a resposta emocional que você está tendo, que na realidade essa resposta emocional você que tem que tranquilizar, porque a resposta emocional é negativa, você vai transformá-la em positiva. É muito interessante. E em uma situação de conflito, por exemplo, outra situação, uma situação de conflito, se você estiver muito estressado e vier um conflito muito grande com outra pessoa, você vai ter que se manter ponderada. A palavra ponderada é pensante, analisa você, esquece a outra pessoa, não começa a analisar o outro. Quando você analisa o outro, você se perde. Então analisa você, fala, não, eu me autoconheço, eu tenho que fazer essa autoavaliação e vou segurar o meu estresse, vou segurar e vou fazer agora uma comunicação assertiva de tal forma que a pessoa vai se sentir constrangida com a minha ação, porque ela esperava de mim uma reação e eu não reagi, mas eu agi de uma forma como um gentleman, educado, como uma dama. Então é isso que nós precisamos aprender, tratar as pessoas com. Então tente entender a perspectiva do outro também. Vamos tentar entender o porquê. Será o porquê que ele gritou desse jeito? Ou será o porquê que ele está falando alto? Ou será o porquê que ele está falando dessa forma? Pensa, vamos lá. Ele tem razão? Se não tiver, tem pessoas que gostam de ter razão. Não, se ele não tem razão, então quem tem razão sou eu. Aí você que começa, você que faz o papel que ele fez. Você que faz o papel que ele fez, o papel que ele de gritar, o papel de entrar num contexto ruim do clima, era dele, passa a ser seu. Aí você começa a fazer o que ele fez com você. Não faça isso, porque não é necessário. Você tem que se segurar de tal forma, deixar fluir de você tudo aquilo que você aprendeu como um guardião da unção, como os dimensionais. Então, é como se você tivesse na frente de alguém e fala assim, ou então vem naquela pergunta que eu gosto muito de fazer. O que faria Jesus em meu lugar nesse momento? Com certeza, ele se ia desvaziar de toda raiva, de toda negatividade, ia naquele momento enviar luz, enviar uma luz para aquele ambiente, para vencer aquele ambiente negativo. Então, esses, por exemplo, esses que eu falei com vocês, situações de conflito, situações com relacionamento, situações no trabalho. Então, esses são apenas alguns exemplos práticos de aplicar a gestão emocional
e é essencial que todas as situações que nós vivemos no dia a dia seja revisada por nós mesmos. Pô, eu vivi uma situação que não foi legal. Deixa eu revisar como foi as minhas ações ou as minhas reações para mim aprender comigo mesmo. Ou me corrigir, porque ninguém precisa te corrigir. Ninguém precisa te corrigir. Então, isso é muito interessante. O que acontece quando uma pessoa ensina você a fazer algo que talvez você fala assim, não, isso aí eu tiro de letra, eu sei fazer. Aí vem alguém e fala, mas se eu fosse você, não fazia desse jeito, fazia assim, dessa forma ou de outra forma. Aí você fala, eu tenho certeza que aquela pessoa está pensando assim, mas quem é esse cara que está me ensinando a fazer uma coisa que eu já cansei de fazer? Eu prefiro ponderar o contrário. Opa, você sabe fazer bem mesmo? Sei. Me mostra como que você faz. É muito melhor você quebrar aquela negatividade que agora saiu de você porque você pensou nesse sentido. Olha, eu sei fazer isso, eu faço de letra, eu tiro de letra isso. Aí você vem me ensinar. Então, se você pensou isso, com certeza a negatividade estava aqui em você. Você vai vencer você também. Você vai vencer a negatividade que você trouxe nos pensamentos. E vai falar assim, opa, pera, eu vou agir diferente. Me ensina ou me fala como você faz. E aí, de repente, você consegue adquirir mais experiência com o outro. Então é muito importante a gente aprender, estar sempre pronto a aprender com o outro e conosco. Eu aprendo muito comigo, porque às vezes, olha, vou ser sincero, às vezes a gente tem rompante, tá? E os rompantes acabam destruindo o relacionamento, então eu volto, pô gente, eu vacilei nessa, eu mesmo falo, eu vacilei nessa área e nisso, então vamos começar a controlar o rompante, controlar o velho eu, o velho homem, tá? Nós precisamos fazer isso. Então, o que acontece? Isso é muito interessante a gente aprender a desenvolver isso. Agora, que benefícios da gestão emocional no trabalho, né, pode ser feito? Pode trazer para nós? Quais são os benefícios que uma boa gestão emocional pode trazer no trabalho e na vida pessoal, mas no trabalho principalmente? Vamos lá, vamos descobrir os impactados, né? O que está impactando a minha vida no meu trabalho? O que é de ímpar, de positivo na gestão emocional no ambiente de trabalho? Como aumentar a produtividade e a criatividade de um bem-estar geral no trabalho? Eu cheguei em uma reunião, tá todo mundo tenso, tá todo mundo triste, porque uma reunião foi convocada às pressas, e aí a gente vai para essa reunião com a mente assim, poxa, será o que aconteceu aí? Será que é comigo? Ó, é normal isso. Será que é comigo? Porque isso é autodefesa. Será que é comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Para de pensar dessa forma. Vamos lá, ó. Respire novamente, fala assim, não vou pensar isso não. Eu vou saber, não tem como eu sofrer antecipado. E tem pessoas que sofrem antecipado o tempo todo com algo que ela nem sabe o que é. Então não vamos sofrer antecipado com coisas que a gente não sabe e não veio ainda. Então vamos primeiro, né? A gestão emocional, ela pode ter muitos benefícios. Por quê? Porque eu estou tendo uma gestão emocional tão forte nesse momento que eu não vou nem pensar no que pode acontecer. Porque quando vir, aí pode vir dor ou pode vir prazer. E a gente tem que estar preparado para tudo. Então vamos lá, veio alguma coisa negativa? Vamos analisar aquilo que foi negativo. Veio alguma coisa boa? A gente se alegra
vamos também analisar aquilo que foi. Então, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal, eu quero dar para vocês alguns principais benefícios que são: primeiro, a gestão emocional ajuda a reduzir o nível de estresse. Mais uma vez que você aprende a lidar de maneira mais eficaz com situações desafiadoras emocionalmente, você vai evitar se estressar. Todas as vezes que eu aprendo a lidar com as minhas emoções ou com algo que veio imediatamente, que você vai falar assim, não, isso aí é desafiador para mim, então eu vou colocar minha gestão emocional em prática, ali agora. Por quê? Porque eu vou me tranquilizar, eu vou ajustar as minhas emoções e não vou deixar que nada me tire do momento. Então, quando você está emocionalmente equilibrado, é capaz de se produzir e produzir as pessoas que estão à sua volta. Então eu quero que você pense, né? Respire e evite tarefas que você já tem o costume de fazer. O que eu quero que você faça? O que é? Nós temos tarefas cotidianas. Tem pessoas que é normal. É normal. Por exemplo, eu vou citar minha filha, a Richeliane. Richeliane, todo dia de manhã, ela tem uma cartilha. Tanto ela quanto a aposta. Então, a Gisela, ela tem uma cartilha. E essa cartilha, ela gosta de seguir certo. Bem certinho. É muito legal você se autodesafiar começando de outra maneira. Você está começando pouco. É pouco? Mas é no pouco que a gente começa e depois começa a se desenvolver. Então, começa se desafiando. Não vou começar desse jeito agora. Eu vou começar de outra maneira. Isso é muito bom você ter. A mesma coisa, você sai de manhã, é muito melhor. Eu gosto de passar sempre no mesmo lugar. Não, hoje eu não vou passar nesse lugar, eu vou passar em outro lugar. Eu vou estar prestando atenção em outros lugares. Então é muito bom você ver novas paisagens, novos caminhos. Então é muito bom você aprender dessa forma. Aí o que acontece? A gestão emocional ajuda a fortalecer as suas habilidades de comunicação. Isso inclui saber ouvir ativamente, expressar de forma clara, entender as emoções e perspectiva dos outros, não só a sua, dos outros. Então você está o quê? Você está aprendendo a olhar todos os lados. Olha para você, mas olha com todos aqueles que estão em sua volta. Aí o que acontece? Você vai ver e vai aprender até com o erro dos outros. Eu nunca sou o primeiro a falar. Eu gosto mais de ouvir. Porque quando você ouve, depois você vai falar. Você vai falar o que é certo. Não gostar de mudanças, isso significa que você vai viver as mesmas coisas anos e anos. Então a gente precisa viver. Se você realmente quer viver coisas novas, começa a falar assim, mudar. Você precisa de ter mudança, precisa de ter alguma coisa para desenvolver a gente. Quando a gente sai do aquele ambiente confortável, você está se desafiando. Então é isso que é muito importante. Então vamos aprender a saber e querer mudar. Melhorar nos relacionamentos. A gestão emocional ajuda demais
a melhorar no relacionamento de trabalho, no relacionamento pessoal, em relacionamento com o vizinho, em relacionamento com pessoas que estão na rua. A gente vai relacionar o tempo todo com alguém. Porque a gente nunca vai ficar anos e anos sozinho. A não ser que você se torne o eremita, vai para um local e fala, não quero ver ninguém. E mesmo assim você vai ver alguém, que é você próprio. Porque a gente precisa aprender a viver com a gente mesmo. E quando a gente não consegue viver com os outros, realmente a gente nem sabe viver com a gente mesmo. Então nós precisamos, ao gerenciar suas emoções de maneira saudável, você pode melhorar seus relacionamentos interpessoal, no trabalho, na vida pessoal. Isso pode te manter em níveis anti-estresse. Você não vai se estressar tão fácil. Então isso vai te manter em níveis anti-estresse, vai te manter em níveis anti-rompantes, vai te manter em níveis anti-reações, porque nós temos que parar de ter rompante o tempo todo, reações o tempo todo. Então é isso que nós precisamos aprender. Agir de maneira adequada. E tem uma coisa que a gente precisa ter também, maior autoconsciência. Ao aprender a gerenciar minhas emoções, eu vou me conhecer. Por quê? Porque eu vou ter que procurar as minhas mazelas. Eu não vou olhar os outros, eu vou olhar para mim. Eu vou olhar o espelho, eu vou ver a minha imagem. Então eu tenho que melhorar a mim. Então quando eu melhoro a mim, você desenvolve uma maior autoconsciência. Autoconsciência é aquilo que você pensa de si mesmo. Então, isso significa que você é capaz de conhecer-te melhor. Eu falei isso com alguém. É igual no País da Alice das Maravilhas. Quando ela pergunta o Senhor Coelho, Senhor Coelho, tu me amas? Ele vai responde, não te amo. E ela se decepciona com a resposta. Aí ele mesmo fala, viu, é por isso que eu não te amo. Porque ao decepcionar com a minha resposta, a sua expressão emocional passou para o coelho, passou para ele, que ele, no ponto dele dizer, quando eu disse que eu não te amava, a sua expressão é de alguém que precisa de amor. E se você depende do outro, depende de alguém para te amar, é porque tu não te amas. Essa é o resumo daquela cena do livro. Então nós precisamos aprender primeiro a amar nós mesmos. Então, fulano, ele não gosta de mim. Bulufas para ele. Não gosta de mim, é menos um que vai me atrapalhar. Nós temos que parar de ter dependência emocional. Chega no ambiente, tem grupinhos, e aí você não quer encaixar em nenhum dos grupinhos. Aí você fala, aquele grupinho tá falando de mim, aquele grupinho de lá, já senti que não tá muito legal. A sua mente começa a criar isso. Sabe o que é melhor? É você fazer parte do grupo. Chega, e aí, gente? O que vocês estão falando? Mas não chega com aquela máxima. E aí, gente, o que vocês estão falando? Vocês estão falando de mim não, né? Isso é imbecilidade. Nós precisamos chegar e falar assim, e aí, tudo bem com vocês? Não pare de falar por minha causa. Tá tranquilo? Eu sou curado o suficiente para saber que vocês já estavam conversando, então continue conversando. Se eu puder fazer parte, olha, eu quero fazer parte desse assunto, eu quero fazer parte desse grupinho aqui. Ou se não sentiu legal, vai para outro, ou começa a conversar. Certa vez um professor chegou na sala de aula e disse assim, olha, se você quiser fazer parte de um grupo,
que você ainda não faz parte, chega e demonstre quem você é realmente. Porque em toda escola tem as tribos. Tem a tribo do bonzinho, tem a tribo do nerd, tem a tribo daquele que gosta de fazer bagunça, tem a tribo daquele que... Então, tem as tribos. Você vai procurar qual tribo que você vai encaixar legal, que você vai encaixar melhor. Então, nós precisamos aprender a ler aquele ambiente para a gente agir assertivamente. Aí, quando eu falo ambiente, nós estamos falando ambiente de trabalho, ambiente... O lar é um ambiente, tudo isso. Agora, eu vou falar algo para vocês que isso acontece muito. Pega a chave. Quando você se estressa no trabalho, aí você não pode gritar, lá você não pode ter uma reação muito visível. Aí o que acontece? Você sai de lá. Graças a Deus deu 5 horas, graças a Deus deu 4 horas, deu 5 horas, então eu vou embora, tô saindo. Aí você pega aquele ônibus lotado, aí você pega aquele trânsito que tá pesado, aí você chega em casa ainda mais estressada. Aí o que acontece? Chega o filho e fala assim: ô pai, espera aí, menino, eu tô exausto. O menino, você nem sabe o que o menino vai falar. Aí você já... Ou então fala: ô mãe, espera aí, não dê pra mim. Olha, essa explosão não era para ter trago para casa. Na realidade, não era nem para ter explodido. Só que a gente vai criando aquele... Vai ficando fechado, aí quando chega em casa... Você se sente tão... cheguei em casa. E aí a primeira coisa que você ouve, você explode. Queridos, isso é falta de controle emocional. E pelo contrário, você tem que falar, principalmente quando a esposa chega, e aí, como é que foi seu dia? Eu não quero nem te contar. Pelo contrário, conte. Querido, mas fala de uma forma legal. Querido, meu amor, hoje foi estressante. Mas nada que... Aí libera uma palavra assim, olha. Nada que o lar não possa restituir a minha tranquilidade. Sabe o que você fez ali? Você jogou fora a sua angústia, o seu estresse do dia a dia, e ainda abriu uma chave na mente da sua mulher, ou da sua esposa, ou do seu filho. Abriu uma chave na mente dele, fazendo com que ele tenha a importância de ser a paz na vida do seu cônjuge ou do seu pai. Então é isso que é importante, querido. É você fazer as coisas já pensada. Quando fala aumento de consciência, é você fazer as coisas conscientemente. Então é muito importante. Em resumo de tudo que eu falei, a gestão emocional é fundamental para termos um bem-estar mental, emocional e poder ter impactos positivos significativos no ambiente de trabalho e no meu lar, que é a vida pessoal. Então nós precisamos aprender isso. Desenvolver dentro de nós a capacidade de fazer o que queremos, quando queremos. É muito importante você ter liberdade emocional consigo próprio. Quando você consegue fazer isso, você faz abrir janelas boas, não janela killer, na mente das pessoas que estão à sua volta e
na sua mente. Então, nós somos responsáveis para abrir janelas na mente das pessoas. E eu vou abrir uma janela boa para o meu cônjuge. Eu vou abrir uma janela boa no meu patrão ou nas pessoas que estão trabalhando comigo. Porque se eu abrir uma janela aqui, ela vai se ficar com raiva e vai ter uma reação contra mim que eu não gostaria de ter, que tivesse. Então é isso que é muito importante. É a mesma coisa, talvez a gente fala alguma coisa assim. Uma senhora chegou para mim, uma paciente ou cliente, chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais o meu filho. Na hora eu falei isso, assim, mas o seu filho só reflete aquilo que você tem. Porque isso que você está falando não está nem dentro dele, está dentro de você. Aí ela falou: como assim? A grande realidade é que nós, os filhos, a maioria das vezes repete aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. Se você é tão estressada o suficiente de passar só estresse o tempo todo para os seus filhos, se você é desajustada, você vai querer ajuste na vida do seu filho? Ou filha? Ou marido? Ou esposa? Você acha que você vai querer realmente exigir? Não, eu exijo que você seja equilibrado. E você é desequilibrada? Então não temos que exigir aquilo que nem nós temos. Então, vamos passar a exigir menos e demonstrar mais controle emocional. Tá? Desafios comuns na gestão emocional. Algo que é muito interessante. Não tente negar ou reprimir suas emoções. Eu já falei sobre isso. Então é isso que nós precisamos. Então, para como eu vou alimentar? Agora talvez você fale assim: ah, mas o senhor que não sabe a minha vida. O senhor não sabe nada da minha vida, então é por isso que o senhor está falando assim. O senhor não sabe como eu fui traída. Deixa eu falar algo para vocês sobre traição, sobre raiva, sobre humilhação, sobre exclusão, sobre abuso, tá? Não estou aqui falando para você encaixar em nenhum deles. Sobre abandono, não estou querendo que você... sobre rejeição, não quero que você se encaixe em nenhum deles. Melhor ainda se não encaixasse. Mas a maioria das vezes a gente se sente rejeitado por qualquer coisa. Rejeição, às vezes está aqui dentro. Às vezes você foi rejeitado quando era criança e agora tudo que você faz, você colocou dentro de você essa palavra rejeição de tal forma e colocou-a como uma chave emocional tão forte que tudo para você as pessoas estão te rejeitando. Primeira coisa que você tem que tentar é curar essa rejeição. Mas o que é rejeição? As 5 feridas emocionais que mais está arraigada em nossa vida é rejeição, abandono, traição, humilhação, exclusão e abuso. Tá? Então, o que é rejeição? Sentir-se rejeitado pode deixar uma profunda cicatriz emocional e a gente acha que todo mundo está rejeitando a gente. Na realidade, a cicatriz está dentro da gente. Qualquer coisa que as pessoas façam, nossa, você viu? Eu senti o clima de rejeição tão grande. É lógico que você vai sentir, você carrega a rejeição dentro de você, as cicatrizes dentro de você. Primeira coisa, você precisa aprender a ter autocura emocional para essa reação ou essa rejeição que está dentro de você.
Então nós precisamos aprender a não guardar cicatrizes, mágoa. Olha, não, eu fui rejeitado quando criança. Você e mais 1 bilhão de pessoas. Não sei se falei errado. Não tô falando nem de estatística, saiu. Então preste bem atenção. O que eu quis dizer? Que você não está sozinha. Existem centenas, dezenas, milhares de pessoas que foram rejeitadas. E nem por isso ela deixou de viver. E viver bem. Então, nós precisamos aprender. Relacionamento romântico. Aí uma pessoa nos rejeitou nesse relacionamento. Ou uma rejeição social. Essa ferida pode levar a problema de autoestima. Essas cicatrizes que você tem de rejeição, falei errado aqui agora. O que acontece? Você precisa desenvolver algo que possa vencer essas cicatrizes, curar essas cicatrizes, autocura. Por quê? Porque ela vai aumentando. Quanto mais ela vai aumentando, ela vai passar para uma baixa autoestima. Você não vai nem se ver. Você vai se ver como qualquer uma, ou como uma qualquer. Não, e você não é uma qualquer. Então, dificuldades em forma de relacionamento. Eu fui rejeitado, agora eu tenho medo de me relacionar. Ei, para de ter medo. Para de ter medo. Medo é bom? Às vezes é bom. Então, o medo você vai usar. Se é um medo que vai te ajudar a ter cautela, ótimo. Até onde você está tendo cautela, tá ótimo o medo. Mas a partir do momento que ele te paralisou, já não é um medo de cautela. Já é um medo de pavor. Já começa a ser maligno, já começa a ser negativo. Então nós precisamos aprender isso. Isso nos faz perder a autoestima. Isso nos faz não ter um relacionamento saudável com ninguém. E nós temos medo de se expor emocionalmente. Né? Quando você não se abre para o novo, significa que você tem medo de se expor em relacionamento. Mas vamos trabalhar nossa cabeça, vamos trabalhar nossa mente, vamos trabalhar nossas emoções. De que forma? De uma forma tão saudável que eu vou aprender, eu vou observar, eu vou me procurar dentro de mim o que está atrapalhando eu ser melhor do que eu sou. Então isso é muito importante. Uma outra coisa, abandono. Primeiro eu falei de rejeição. A segunda agora, abandono. Então o que é abandono? Abandono é uma ferida emocional que ocorre quando nossos sentimentos ou nós sentimos deixado de lado ou negligenciado por alguém ou por alguma coisa. É importante em nossas vidas. De repente a gente tem que aprender, entender que às vezes as pessoas te abandonam não foi por sua causa, foi por causa dela, da pessoa que te abandonou. A gente tem que aprender a ver o que aconteceu. Aí talvez você fale, mas isso aconteceu quando eu era pequena. Começa a estudar sobre o seu abandono, o porquê que alguém te abandonou, ou talvez alguém te abandonou emocionalmente, o porquê que alguém te abandonou. Começa a se inteirar dos fatos. E aí o que acontece? Pode ser causada pela perda de um ente querido, pelo cuidado. Abandono pode ser causado até pela perda de um ente querido. Pelo cuidado dos pais,
na infância, ou a falta do cuidado também. Olha bem. Na infância, ou até mesmo pelas ausências emocionais de parceiros românticos. Você sabia que abandono? Eu atendi uma pessoa e logo eu vi isso. Ela estava com o seu parceiro romântico, mas ela se sentia abandonada. Por quê? Porque as pessoas não sabem demonstrar afeto. As pessoas não sabem demonstrar afeto. Às vezes, eu falei para ela assim, olha bem o que eu não conhecia e falei assim, provavelmente o seu marido ele não sabe demonstrar afeto. E quando eu disse isso, ela falou, realmente, ele não sabe demonstrar afeto. Porque às vezes o homem, quando ele não diz eu te amo o tempo todo, que talvez você, a pessoa, queria ouvir, mas ele tem o hábito de dizer eu te amo com serviços. Com serviços. Com cuidados. Ele não fala eu te amo, mas ele tem um cuidado. Aí ela começou a falar assim, pode ser, é isso mesmo. Então a gente tem que conhecer os parceiros da gente. Porque tem pessoas que não sabem falar, mas sabem demonstrar. E nós precisamos entender isso. Outros não sabem demonstrar, mas sabem dar presente. Presentes é uma forma de dizer eu te amo. Outro, estar presente é uma forma de dizer eu te amo. Olha, eu não tenho muita coisa para te dar não, mas eu tô aqui com você. Pode contar comigo. Presença é uma forma de dizer eu te amo. Então é isso que nós temos que aprender. Aprender. Então, o abandono emocional ou físico pode gerar uma ferida profunda, muito profunda. Isso pode acontecer quando alguém nos deixa por qualquer coisa. Na realidade, a gente que acha que é por qualquer coisa. E isso não precisa ser nem marido, nem mulher. Se eu te falar, até cuidador. Se ele não tomar cuidado, ele transmite abandono para a pessoa que ela está cuidando. Até cuidador. Então tudo isso é essencial. A forma de se expressar, a forma de passar por uma separação traumática principalmente. O mesmo pela sensação de ser negligenciado ou ignorado. Então isso é muito, muito interessante. O abandono, ele caracteriza muitas feridas, muitas coisas dentro de nós. Ele pode acarretar muitas coisas. Ao que cabe a nós? A não permitir que estas coisas entre e impregne as minhas emoções de tal forma que eu me fecho para as pessoas, eu me fecho para o mundo. E quanto mais eu me fecho, mais eu vou me sentir abandonado. Então eu tenho que me abrir. Eu tenho que me abrir. Eu tenho que me abrir. Abrir para o novo. Abrir para algo que vai acontecer. Porque se você não abrir, não vai acontecer. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Não tendo, deixa eu te falar com outra coisa. Traição é outra emoção, né? Ser traído por um ente querido ou parceiro romântico pode ser uma ferida emocional significativa. Isso pode acontecer através de traição pessoal, tá? Deslealdade ou quebra de confiança. Tudo isso pode ser traição. Essa ferida pode levar a problemas de
confiança, dificuldades em formar relacionamento íntimo e uma sensação de estar constantemente em guarda. Você sabe quando você passa pela pessoa e você sente que ela sempre está armada? Sempre está armada. Com certeza ela foi traída. Uma pessoa que anda o tempo todo armada, ela sente dentro de si essa ferida da traição. Então a traição, ela é uma ferida emocional profunda que ocorre quando alguém próximo de nós viola a nossa confiança. Viola a nossa confiança. Pode ser uma traição romântica com uma infidelidade conjugal, ou com uma traição entre amigos, ou família. Agora deixa eu dizer uma coisa. Aí talvez você fale, eu tive um amigo que me traiu, eu tive um colega lá no meu serviço que me traiu. Olha, deixa eu explicar para você primeiro. Traição só pode ser por pessoas que é muito íntima. Então, amigo não pode te trair. Isso aí já é algo diferente. Pessoas do meu trabalho, colega de trabalho me traiu. Não, ele não te traiu. Ele te decepcionou. Traição tem que ter uma intimidade. Só trai quem é íntimo, tá? Não tem como ter uma traição de pessoas que não é íntima. Se ela não é íntima, ela nunca te traiu. Por isso que eu disse, parceiro romântico, família, amigos. Só se for um amigo muito íntimo mesmo. Aquele amigo que você tem intimidade. Aí eu não estou falando intimidade corpórea, não. Estou falando intimidade emocional. Você conta tudo para ele e ele conta tudo para você. Tá? Isso aí também pode acontecer. Então é muito importante. A traição pode causar sentimentos intensos de raiva, tristeza e desconfiança em relação ao outro. Então, toma cuidado e não permita que ninguém te traia. Porque, às vezes, quando eu falo não permita, então a gente tem controle da traição. Não é que ter controle. Mas, deixa eu explicar para você. Para alguém te trair, você não... eu descobri que alguém me traiu ontem. Vamos falar que o meu marido me traiu ontem. Você pode até descoberto ontem, mas ele já te deu sinais dessas traições há muito tempo, só que você não via. Por quê? Porque o amor encobre erros. O amor encobre erros. E a gente tem que tomar cuidado. E depois a gente descobre, ele está me traindo há muito tempo. Então, outra emoção, falar bem rápido aqui para a gente ver se eu consigo falar no nosso horário. Humilhação. Humilhação é uma ferida emocional que ocorre quando somos expostos a situações constrangedoras ou desagradável, né? Pode ser por causa de bullying, abuso verbal ou situações que nos faz sentir vergonha, principalmente se for publicamente. A humilhação pode levar a baixa autoestima, a ansiedade social, a fobia social, a dificuldade em manifestar abertamente. Então, a humilhação também faz isso. Então, nós precisamos aprender como lidar com esse tipo de coisa, de emoção. Então, a humilhação pode causar feridas profundas na autoestima, na identidade, até na identidade. Tem pessoas que não têm identidade de tanto ser humilhada. Identidade de uma pessoa
Isso pode acontecer por meio de bullying, abuso emocional, vergonha em público ou qualquer expressão ou experiência que faça você se sentir alguém inadequado ou inferior aos outros. A humilhação nos faz isso, nos faz sentir inadequado, nos faz sentir inferior aos outros. Essa ferida pode levar a problema de autoconfiança, ansiedade social, e dificuldade em se expressar e até autoestima ou autenticidade. Você passa a nem ser autêntico mais com as pessoas. Então isso é muito preocupante, tá bom? Muito preocupante. Outra emoção é exclusão. O que é exclusão? É uma outra ferida emocional significativa que ocorre quando somos excluídos ou não aceitos por outras pessoas. Não sei você, mas vamos supor, eu quando era criança, eu era péssimo no futebol. E toda vez que tirava o para o ímpar para peladinha, eu era o último a ser escolhido. Por quê? Se eu não era bom, eu tinha que entender isso. Se eu não era bom de futebol, quem é o primeiro a ser escolhido? O melhor no futebol. Então, quando você é bom em alguma coisa, você vai ser o primeiro a ser escolhido. Eu era o último. Ai, mas isso trouxe... Evidentemente que deve ter trago alguma dificuldade na minha vida. Com certeza. Mas eu venci isso. Quando eu estava na sala de aula, eu tinha vergonha até de ler em público. Quando a professora já me mandou sair de sala várias vezes, quando ela me mandava: Ô Celso, lê a página tal. Eu digo não. Você não vai ler? Não. Então vai pra fora. Tô indo pra fora. E saí até rindo ainda. Tudo isso é o quê? Hoje eu sei que eu agi errado. Hoje eu sei que não. Hoje eu não tenho mais isso. Hoje se mandar eu leio. Se mandar gritar eu grito. Se mandar falar eu falo. Se mandar calar eu calo. Eu tô pouco me lixando com coisas. Ah, mas isso deve ter me trago alguns problemas? Me trouxe. Mas eu venci. Então é isso que é muito importante. Então, às vezes a gente se sente excluído, até numa brincadeira. Isso com certeza aconteceu com os nossos filhos. Em qualquer tipo de brincadeira, vamos brincar de pique, de esconde-esconde. Vamos lá, vamos fazer um grupinho. Vamos brincar de queimada. Tem que ter grupinho. Não sei se pique-esconde, eu acho que não tem grupinho não. Cada um esconde o principal. Eu retiro aqui o pique-esconde, tá? Mas vamos, queimada. Tem que ter um grupo, uma equipe. Talvez você até no trabalho, você é o último a ser escolhido. Eu estava num trabalho uma vez, eu fui o último a ser escolhido. Depois eu fui o primeiro. Por quê? Porque o grupo que me escolheu, o líder do grupo que me escolheu, ele achava que eu não tinha a capacidade que eu tinha. E ele acabou voltando atrás. Olha, eu escolhi você por último e você está sendo praticamente o primeiro. Porque quem apresentou o trabalho foi eu. Todos fizemos o trabalho em grupo, mas na hora da apresentação, quem apresentou? O Celso. O que eu fiz? Eu dei um tapa de luva no líder sem eu sentir. Então é isso que é muito importante. A gente tem que aprender a dar a volta por cima. E não começar a se sentir um coitadinho. Ah, coitado do Celso, ele foi por último, ele escolhido. Tadinho. Tadinho. Não existe tadinho. Nós precisamos aprender a não permitir que nada negativo entre nas nossas mentes. Nós já falamos sobre isso, não vou repetir. É isso que nós temos que fazer. Então, a exclusão é um fenômeno social
que ocorre quando um indivíduo ou grupo é deliberadamente deixado de fora ou marginalizado de determinado contexto. Quer ver? Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje nós estamos vivendo muito isso, gente. Muito isso. O que está acontecendo no Brasil, a gente está se vendo isso. Hoje nós não somos uma nação brasileira, agora nós somos uma nação esquerdista e direitista. Nós não temos que ser nação dividida, nós somos uma nação. E isso está acontecendo com tudo. Eu só dei como exemplo. Então, é isso, nós temos que parar de achar que somos excluídos. Esse grupo que me excluiu, eu vou para outro. Gente, não é isso. É se impor. Começa a se impor quem você é. Começa demonstrando. Não tem que sair. Eu vou sair da igreja. Eu vou sair do trabalho. Eu vou sair. Para de sair, gente. Começa a entrar. Não, eu vou entrar no eixo. É eu que vou demonstrar para todo mundo que eu sou capaz. Eu que vou demonstrar que, bem feito, você não me escolheu. Entendeu isso aí? Então vamos parar de ficar nos sentindo feridinho. Não tem de ser ferido. Então, a exclusão pode ter efeito negativo significativo nas pessoas que experimentam. Pode levar a sentimento de isolamento, também baixa autoestima, falta de oportunidades e acesso a recursos básicos. Olha, hoje talvez você fale assim, eu não tenho oportunidade. Querido, pare de esperar as pessoas te dar oportunidade. Pare de esperar. Conquiste a sua oportunidade. Conquiste. Você precisa disso. Então, você precisa conquistar a oportunidade. Então, é isso que nós precisamos aprender. Então, olha bem, falta de oportunidade e acesso a recursos básicos, além de prejudicar o bem-estar emocional e mental. A exclusão também pode. A exclusão também pode contribuir para a perpetuação de desigualdade e injustiça social. É o que eu já dei como exemplo. O Brasil está dividido. E nós não temos que dividir, nós temos que somar. Tá? Outra emoção, abuso. O abuso emocional, físico ou sexual pode deixar cicatrizes emocionais extremamente dolorosas. Essas feridas podem afetar profundamente a nossa autoestima. Olha, abuso, vou falar sexual. Abuso sexual com criança, quando criança, é terrível quando a pessoa cresce. Aquilo pode desenvolver uma falta de intimidade conjugal. Quando os cônjuges não se despem um para o outro, pode ter certeza que tem abuso. Pode ter certeza que tem abuso. Então isso é muito importante você analisar. Mas como lidar com isso? Aí é conversando. Dialogando um com o outro. E falando suas mazelas e suas dificuldades uns com o outro para que tudo seja bem entendido e bem cuidado. Então é muito importante. Então, essa ferida pode ser necessário procurar ajuda até de profissionais para curar essa ferida e buscar um caminho de cura e de recuperação. É importante lembrar que cada pessoa é única.
Cada pessoa é única e pode responder de maneiras diferentes. Você não tem ideia por que a psicanálise é algo maravilhoso. Porque o psicanalista, a gente consegue descobrir como as feridas são únicas. As feridas são únicas. Talvez a gente pense assim, olha, aquela pessoa foi abusada. Abuso é tudo abuso. Não é. Cada um sofre de um jeito. O abuso, ele faz estragos diferentes em pessoas até da mesma família, porque eu já atendi família, eu já atendi irmãos e irmãos que foram abusados, até pela mesma pessoa, e trouxe estragos diferentes. A gente tem que detectar isso. Então, algumas pessoas podem ter várias feridas emocionais e outras podem ter uma em particular que precisa de uma atenção e de uma cura especial. Se você está lutando com feridas emocionais, é altamente recomendado a busca de ajuda, viu, gente? Busca de ajuda. É muito importante você navegar nesse processo de cura, tá bom? Eu falei tudo? Deixa eu lembrar se eu falei tudo. Eu falei rejeição, abandono, traição, humilhação, exclusão e abuso. Falei das 5 ou 6. Vamos voltar. 6. 6 emoções, 6 principais emoções. Muito importante aprender a lidar com essas emoções. Você que é líder ou almeja ser líder de alguma coisa, líder religioso, líder de grupo, líder no trabalho, líder na sua empresa, você precisa aprender a lidar com gestão emocional, tanto sua quanto dos seus liderados. Hoje a empresa paga muito para palestras de gestões emocionais, para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento. Então, é muito importante que você aprenda a lidar com as suas emoções para que nós possamos conseguir desenvolver um equilíbrio, tá? Um equilíbrio. Então, no meio disso tudo, de todas essas emoções, cada emoção ela libera com certeza, ela libera um tipo de hormônio. Nós sabemos que, por exemplo, o cortisol ele é liberado, né? Liberado quando a gente está muito estressado, muito, né, triste, te faz você deprimido. O cortisol faz isso. Então, é muito importante a gente aprender a lidar com esse tipo de coisas. Então, as feridas emocionais comuns, como abandono, até eu escrevi aqui, derrota, traição, humilhação e outras várias que eu já falei, tem um impacto significativo em nossa saúde emocional. É fundamental considerar essas questões emocionais para que cada substâncias químicas que é liberado dentro de nós através das nossas emoções, todos nós sabemos quais são os hormônios da alegria, da felicidade, do amor, que são as... Deixa eu lembrar. Sumiu da mente agora, mas eu vou lembrar. Serotonina, dopamina,
noradrenalina. Então, tudo isso são liberados e libera hormônios da alegria. Mas também tem o cortisol, tem até a adrenalina que pode liberar um medo, tá? Então, tudo isso nós temos que aprender a saber. Então, o que eu posso te orientar? As nossas emoções, bem controlada, vai fazer com que conscientemente eu libere hormônios da felicidade dentro de mim, como os quais que eu disse: serotonina, dopamina, noradrenalina. Tudo isso vai ajudar a gente ficar mais tranquilo, mais alegre, mais satisfeito, mais e mais. Muito bom poder. Eu termino aqui então essa fala, tá?